Olá, turma! Hoje nós vamos finalizar a unidade 3, capítulo 2, e vamos ler um outro artigo de opinião do professor e historiador Leandro Carnal, que fala sobre a ética cotidiana, e também vamos estudar os pronomes demonstrativos e como eles são importantes na coesão textual. Vocês encontram esse assunto a partir da página 87. Bem, para continuar nosso estudo, vamos refletir sobre a pequena ética cotidiana, lendo o artigo O Deus das Pequenas Coisas, do respeitado professor e historiador Leandro Carnal. Leia o texto integralmente com muita atenção. Se necessário, volte a ele mais vezes. O Deus das pequenas coisas. Ser gentil desarma senhos e punhos e traz à tona o melhor de cada um. O artigo foi escrito por Leandro Carnal, o Estado de São Paulo, no dia 1º de agosto de 2018. O texto vai abordar alguns temas como ética, gentileza, etiqueta, mas é a ética que norteia as ações humanas, então ela vai ser bem definida pelo autor. E isso já fica definido no primeiro parágrafo, né? A ética é um conjunto de princípios, normas e regras que devem ser seguidos para que se estabeleça um comportamento moral exemplar. E ele denomina a etiqueta como uma pequena ética. No final do terceiro parágrafo, ele diz: o centro da etiqueta é fazer com que meu comportamento exista em harmonia com os outros, sem perturbar, invadir, desagradar ou agredir pessoas de forma intencional. Talvez o texto apresente algumas palavras que vocês não saibam o significado, porque o Leandro Carnal, ele utiliza um vocabulário bem erudito, mas na página 88 tem um glossário, o que vai facilitar na interpretação textual e a apreciação do texto. Na página 91, vocês farão um exercício que envolve alguns conceitos de figuras de linguagem. Eu acho que vocês já estudaram esse assunto. Só que tem uma figura de linguagem que pode gerar alguma dúvida, que é a anáfora, porque ela também funciona como elemento coesivo. A anáfora ocorre por meio da repetição de termos no começo de frases ou dos versos. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos, com o intuito de intensificar uma expressão. A anáfora é uma figura de linguagem muito utilizada em músicas, poesias, propagandas, pois ela tem a função de reforçar uma ideia. Nós vamos ver agora alguns exemplos de anáfora. Anáfora na publicidade. Tá na moda, tá na mão, tá na C&A. É uma propaganda da C&A, uma loja de vestuário muito conhecida e que não sai da cabeça. Anáfora na música. É um trecho da música Águas de Março, de Tom Jobim, e a repetição do enfatiza ainda mais a mensagem. E por último, a anáfora na literatura, que é muito utilizada pelos escritores, não só a anáfora, mas as figuras de linguagem de um modo geral. Eu vou ler com vocês o poema da Necessidade, de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou ler com vocês o poema. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana, é preciso estudar Volapük, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam vários autores. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Carlos Drummond de Andrade utiliza a anáfora, as repetições, para anunciar o fim do mundo. Recapitulando, além da figura de linguagem anáfora, temos também a anáfora como mecanismo de coesão textual.
Nesse caso, ela retoma um componente textual, ou seja, faz referência a uma informação que já foi mencionada no texto. Ela pode ser chamada de elemento anafórico. Exemplo: Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Percebam a retomada do substantivo carro por outro substantivo, no caso, veículo. Na página 92, nós vamos relembrar alguns conceitos do artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística, em que o produtor se posiciona a respeito de tema polêmico de interesse social e o defende a partir de argumentos consistentes. O artigo de opinião não tem uma forma composicional fixa, mas geralmente se apresenta a contextualização da questão polêmica a ser discutida e o posicionamento ou tese do articulista. Os argumentos se baseiam em provas concretas, citações de fonte autorizada, raciocínio lógico, opiniões de consenso. Como em outros gêneros argumentativos, empregam-se conectivos adequados para a introdução dos argumentos ou contra-argumentos. O pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere ou que acompanha o nome, qualificando-o de alguma forma. Na página 94, nós vamos conversar a respeito dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são utilizados para situar no tempo e no espaço a pessoa ou a coisa designada em relação às pessoas do discurso. O uso desses pronomes geralmente gera dúvidas, pois a maioria das pessoas utiliza sem distinção este ou essa, por exemplo. E como observam os linguistas, essa é uma tendência da língua. A norma padrão estabelece alguns critérios para o emprego dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos se relacionam às três pessoas do discurso. Isso, este e esta relacionam-se à primeira pessoa, quem fala. Isso, esse e essa relacionam-se à segunda pessoa, com quem se fala. Aquilo, aquele e aquela relacionam-se à terceira pessoa, de quem ou do que se fala. Os pronomes isto, isso e aquilo são invariáveis, tá ok? Os pronomes demonstrativos em relação ao espaço. Os pronomes demonstrativo, isto, este e esta, indicam que o ser referido está perto de quem fala, primeira pessoa. Exemplo: não consigo escrever com esta caneta. Por favor, empreste a que você está usando. A caneta está próxima a quem fala. Os pronomes demonstrativos isso, esse e essa indicam que o ser referido está perto da pessoa com quem se fala, segunda pessoa. Exemplo: por favor, empreste-me essa caneta que você está usando. A caneta está próxima ao interlocutor. Os pronomes demonstrativos aquilo, aquele e aquela indicam que o ser referido está distante dos dois interlocutores. Exemplo: você conhece aquela menina que está na esquina? A menina está distante de quem fala e da pessoa com quem se fala. Os pronomes demonstrativos em relação ao tempo. Os pronomes demonstrativos isto, este e esta indicam o tempo presente em relação a quem fala. Exemplo: este dia de hoje será lembrado por todos. Os pronomes demonstrativos isso, esse e essa indicam passado ou futuro em relação a quem fala. Exemplo: essa noite foi terrível. Como choveu muito, quase não dormimos, com medo de a casa encher de água. Os pronomes demonstrativos aquilo, aquele e aquela indicam um passado bem distante.
Exemplo: aquele tempo era muito diferente de hoje. Poucas ruas da cidade eram asfaltadas e a iluminação pública era a gás. Os pronomes demonstrativos são utilizados para situar no tempo e no espaço a pessoa ou a coisa designada em relação às pessoas do discurso, bem como para estabelecer a coesão entre os elementos do texto. Os pronomes demonstrativos e a coesão textual. Bem, nós estamos só revisando, porque nós já vimos esse conteúdo quando estudamos a coesão textual usando os pronomes demonstrativos, tá ok? Os pronomes demonstrativos, esse, esses, essa, essas ou isso, fazem referência a palavras, ideias ou expressões já citadas no texto. Exemplo: ele se comprometeu a chegar cedo. Espero que cumpra com isso. O pronome demonstrativo isso refere-se à informação já apresentada no texto, chegar mais cedo. Os pronomes demonstrativos este, estes, esta, estas ou isto fazem referência a termos que serão citados ou apresentados no texto. Exemplo: ele só me disse isto. Não aceito suas desculpas. No caso de dois elementos diferentes serem citados, esse demonstrativo estará se referindo ao elemento mais próximo. Exemplo: gosto de filmes policiais e de filmes românticos. Estes acalmam o coração e aquele exercitam o cérebro. O demonstrativo estes refere-se a filmes românticos, já aqueles a filmes policiais. Os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo são empregados para retomar palavras, expressões ou ideias que se encontram mais distantes no texto. Bem, pessoal, com isso eu finalizo esse capítulo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e até o nosso próximo vídeo.